Mas, Vilela, o nosso corpo, ele é adaptativo. Muito. Se serve de recado para a galera que está acompanhando e que também se sente totalmente desmotivado para fazer uma atividade física, acredite, essa motivação nunca vai vir. O que talvez venha é por um estado de choque. Por exemplo, um dia você olhar no espelho e falar assim, cara, eu preciso mudar esse jogo. Ou você pega os exames, fica com medo da morte e fala assim, cara, eu preciso mudar esse jogo. Mas, se você depender da tua vontade, de você um dia acordar com vontade, não. Você tem que lutar contra o sistema. O pior é que às vezes eu me imagino treinando e é uma sensação tão boa. Eu fico imaginando eu treinando, eu fazendo não sei o quê. Aquilo já me satisfaz, aí eu não vou treinar. Depois passa. Passa. Tipo, falei, pausa. Até musiquinha. Só de se imaginar você eu socando lá e treino tal. Virtual. Treino virtual. Podia ter, né? Um negócio. Vai ter daqui a um tempo, né? Vai, os seus exames vão continuar excelentes. Lá no joguinho eu tô arrebentando, né? Os exames. Caramba. Mas, Júlio, você quer falar mais uma coisa sobre isso? Depois a gente volta. Mas a gente parou lá, então, você era uma criança e tal. Isso. Você tinha o Schwarzenegger, os caras que você admirava. Ele era a minha inspiração. Então a minha história começa aos 17 anos. Mas você era do esporte? Tipo, jogava futebol? Jogava basquete. Gostava de basquete. Queria ser jogador de basquete, mas não tinha altura para isso. E também não era bom o suficiente para isso. Cheguei a fazer alguns testezinhos, mas não aconteceu nada. E aí eu comecei a descobrir a musculação pelo fato de ser um cara extremamente magro. Me sentia fraco. Magrelão, franzino, assim, não? Sim. Minha altura é 1,84 m e eu pesava 62 quilos. Nossa, cara. Então os apelidos eram inúmeros. E aquilo é óbvio que não me deixava satisfeito. Sempre fui da zoada. Sempre apelidei todo mundo também, não é isso? Eu sofri bullying. Não, eu era da zoada mesmo. Quinta série nunca saiu de mim. Exato. Mas nessa época isso me chateava, porque eu realmente me sentia inferiorizado. Então a musculação, quando eu comecei a praticá-la, me trouxe essa segurança e essa autoestima. E dali em diante eu não consegui parar mais. Na primeira academia que eu frequentei, já existiam quadros de fisiculturistas e aquilo acabou me fascinando. E a partir daquele dia eu comecei a me imaginar com um físico pelo menos parecido com aqueles, né? Isso tem muito a ver com a psicologia. Então, se você for levar em consideração, a década de 90 foi uma década que os super-homens, né, fizeram muito sucesso. Então, você teve Schwarzenegger, você teve o Stallone, você teve o Van Damme, o próprio Bruce Lee, que os filmes vieram na década de 80 para aparecer aqui no Brasil, né? Então eram super estrelas do cinema associado ao que nós assistíamos na TV com relação a desenhos. Então você tinha Thundercats, você tinha o Rambo mesmo, He-Man, todos os desenhos com super-heróis, Falcon, extremamente musculosos. No subconsciente você já ia construindo essa ideia, né? Exato, então no subconsciente tem até um documentário que relata muito bem isso daí. Eles comparam esse... Bigger, Stronger and Faster. Esse documentário ele relata exatamente o porquê que o esporte evoluiu e o que faz a maioria das pessoas buscarem essa aparência mais forte, mais musculosa. E é um problema que meio que generalizado das pessoas que se sentem inferiorizadas. Então a musculação ela consegue trazer essa autoestima e essa segurança que falta para esse perfil, que era o meu perfil, assim como o do Renato e assim como da maioria dos atletas. Ah, é? A maioria dos atletas as histórias são parecidas? Vai ter uma história semelhante com relação à busca por uma melhor aparência. Não depende de mesma escola. A minha escola veio de um menino muito franzino, muito magro. O Renato já tinha uma escola que era diferente, que era do menino que já tinha um pouco mais de obesidade. Então as escolas são diferentes, mas no final elas se encontram sempre em busca do mesmo objetivo. E quando você começa a ter elogios por causa da sua aparência cada vez melhor, isso vai te motivando e vai fazendo que você crie o hábito, porque esse hábito faz você se sentir melhor. Então essa associação com a musculação para nós atletas é exatamente essa. Nós treinamos para nos sentirmos melhor. No meu caso, no caso do Renato, a gente já luta contra,
né, a idade. Então, trazer uma melhor versão depois dos 40 anos sempre vai ser um desafio. E cada dia que passa se torna um desafio maior. Então a gente costuma brincar muito, né? Que agora eu tô treinando para ser pai. Ele já é pai do 3º filho e eu tô treinando para ser pai. E a gente fala tá, eu quero estar com 60 anos e estar brincando com meu filho. Estar com saúde para isso. E outra coisa, eu não quero me tornar aquela figura que você vê, aquela figura que você aprende, né? Quando você vai fazer suas primeiras aulas para tirar a carteira de motorista, que é de uma figura de idoso com uma mão na coluna e uma bengalinha, simbolizando dor. Então, quando você pensa em terceira idade, vem logo uma associação a uma pessoa velha, a uma pessoa fraca, uma pessoa que já não tem mais um nível de energia bom. Entendeu? Então, eu não quero ser essa pessoa café com leite com 60 anos. Entendi. Eu quero ser mais do que isso. Então, é óbvio que respeito, outros valores são fundamentais, mas essa boa aparência me faz crer que é o melhor caminho para a longevidade e conseguir chegar aos 80, 90 anos com primeiro saúde e depois com um físico que me possibilite manter todos os movimentos, que o que mais acontece com as pessoas com mais de 60 anos, elas começam a perder massa excessivamente, começam a ter quedas, quebrar os ossos e alguns acabam em cadeira de rodas. Putz. E aí você vai até o médico não receita uma musculação, não receita uma atividade física. Por quê? Porque você começa a entrar num critério que também é capitalismo. E se o médico receitar musculação para todo mundo, menos pessoas vão precisar dele. Exato. E é aí que mora o grande problema. Cada um defende o seu pão. Então aqui eu estou defendendo o meu. Entendi.